Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mulher de Verdade, um podcast feito para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna. Estaremos aqui todas as semanas para um bate-papo descontraído, com muita conexão, muita troca de experiência. O nosso objetivo é ter aqui com essa mesa posta um ambiente acolhedor e inspirador para que realmente as nossas vidas sejam edificadas. E a gente faz esse convite toda semana para que você esquente a sua água, você faça o seu chá, seu café, que você reúna a sua família ao redor da mesa. Porque o que a gente quer fazer aqui é retornar à mesa, esse tempo gostoso. Então, pega esse link que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Você já vai compartilhando. E depois, a gente sempre faz esse incentivo para vocês conversarem sobre o que a gente conversou aqui. Como Deus falou através da vida de vocês. E se vocês quiserem, vocês podem pegar a sua xicrinha, tirar uma foto e... seu copo, seu suco, seu chá, seu café, o que você quiser e compartilhar lá no Instagram. Para quem não sabe, a gente tem um perfil no Instagram que é mulherdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui embaixo para vocês, mulherdeverdade.ipp. Coloca lá, compartilha com a gente, manda suas perguntas, sugestões também de temas que vocês gostariam de ouvir. A gente também tá por lá e responde as suas perguntas. Enfim, será um prazer também compartilhar com vocês histórias e momentos no Instagram. E hoje temos aqui uma convidada muito especial. Estamos aqui com a Maeli Galdino. E ela é casada com o Danilo há 3 anos. Ela tem 26 anos. muito jovem. Muito jovem. E olha só, ela já é fundadora, CEO e diretora criativa da Purpose Paper. E para quem não sabe, é uma papelaria digital, né? Tá fazendo muito sucesso também no Instagram. A Maeli, ela é membro aqui da IP Pinheiros há mais ou menos também 3 anos, com o seu marido, e eles são coordenadores da Conferência Impacto lá da Mocidade. E é com muito prazer que nós te recebemos aqui hoje, Maeli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite de estar aqui na Mulheres de Verdade. Muito bom poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a história, né, que eu construí nesses 26 anos, gente, é muito pouco tempo, mas a gente conversa e com certeza vai ser muito gostoso estarmos aqui juntas. E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar impressionadas com essa história. Já preparem aí, se preparem, se acomodem, que hoje o papo vai ser super gostoso. Então, a gente começa aqui, Maeli, sempre com uma pergunta para os nossos convidados. E aí, para você, não vai ser diferente. Então a gente pergunta sempre, quem é Jesus para você? Certo. Essa pergunta é ótima, e eu acho que a primeira coisa que vem na minha mente é que Jesus é o meu salvador de fato. Eu tive uma história de conversão muito importante pra mim, assim, que realmente impactou a minha vida, transformou a minha vida. E eu não consigo, acho, pensar em algo que vem em primeiro lugar do que o Senhor é o meu Redentor, é o meu Salvador. Ele me transformou e Ele me redimiu de fato, e eu acho que é isso que Cristo é pra mim. E aproveitando então, como você conheceu a Cristo como o seu salvador pessoal? Então, é uma história longa. Vamos lá, estamos aqui. Tem tempo. Temos tempo. A história é longa, apesar dos meus 26 anos, mas eu venho de uma família espírita kardecista. A vida inteira, na minha adolescência, fui uma... pessoa espírita kardecista praticante mesmo, que participava das coisas. Eu era líder de adolescentes no centro espírita, então eu era uma pessoa bastante ativa. E eu tinha até algumas abordagens de alguns médiuns, algumas pessoas que vinham me falar que eu era uma pessoa que teria um grande futuro no espiritismo, era uma pessoa importante, tinha uma missão importante no Brasil como uma pessoa espírita. Então eles investiam em mim nesse sentido. E eu era realmente ativa, praticante, acreditava naquilo e seguia, enfim. Então eu vim de toda uma criação nesse mesmo sentido. Amo a minha família é maravilhosa, mas são espíritas kardecistas, e que era o que eu era também. E eu comecei a conhecer a Jesus por meio de
ir à igreja, ser convidado por algumas pessoas, ir à igreja, e até mesmo por conta que, da parte da minha família materna, minha avó, ela é evangélica, convertida mais ou menos a partir de uns 30 anos de idade. Então, ela também não é de berço, ela se converteu depois de muitos anos, mas daí ela se converteu de verdade. É assembleiana, raiz, assim. Então, ela também sempre orou pela minha vida, sempre falou comigo sobre isso e, de alguma forma, ia plantando sementinhas. E aconteceu que, acho que ao longo de toda a minha jornada, várias pessoas foram plantando sementinhas de forma diferente. Depois que eu me converti, eu olho para trás e eu penso, nossa, cada pessoa teve um papel muito importante nesse meu processo. Não foi uma coisa que do dia pra noite, pá, aconteceu. Vieram pessoas desde a minha infância, na minha adolescência, em várias experiências que eu tive, que colocaram sementes ali, pessoas que hoje eu tenho contato até hoje e que o Senhor me mostrou de forma muito clara. Eu vou dar até alguns exemplos, já que a gente tem tempo. Nem sempre a gente tem tempo, a gente tem que falar as coisas rápido, mas aqui nós temos. Meu pai é militar, então eu morei em muitas cidades e sempre fui pingando cidade em cidade. Assim, a minha média de ficar numa cidade era de 2 anos. Então eu morei até hoje em 11 cidades. Nossa. Bastante coisa. Eu sou acriana, nasci no Acre. Inclusive por conta das peregrinações do meu pai. Lá ele conheceu minha mãe. E foi onde eu nasci. Mas assim, com 2 anos eu já estava me mudando para João Pessoa, na Paraíba. Depois fui pro Rio. Depois fui para Ponta Grossa, no Paraná. Onde meu irmão nasceu. Tenho um irmão de 19 anos. E aí, depois disso, fui para Tefé, no Amazonas. Vivi uma experiência de 2 anos em Tefé. Que é uma cidade, assim, muito à parte do... Ainda mais naquela época, eu não sei hoje, mas naquele tempo era muito à parte, assim, do país mesmo. Internet quase não tinha, faltava luz 2 vezes no dia, pelo menos, sagrado. Umas 2 horas, a gente ficava sem luz. E, enfim, mas foi um momento de muita vivência minha, assim. Você está realmente, como um adolescente, pensa hoje os adolescentes muito na internet e tal, aquilo ali não existia, era social, era pessoas, era andando de bicicleta na rua, indo de um lugar pro outro. Então foi uma experiência muito valiosa. E ali foi uma das primeiros contatos que eu tive com uma família evangélica, que são de amigos meus até hoje, que eram 2 amigas, uma era da mesma sala que eu, na época. A outra amiga era mais velha, ela era irmã dessa minha amiga Natália. E a família dela, todos eles eram protestantes, então iam à igreja, mesmo lá em Tefé, que assim, as opções são muito pequenas. Eles eram do Rio de Janeiro e estavam morando em Tefé havia 1 ano, eu acho. Mas ali por meio deles, por meio do testemunho deles, de ver uma família bem construída, de vez em quando eles falarem alguma coisa ou outra, já foi uma primeira semente que plantou. Uma outra pessoa que também estava em Tefé na época, chamava também Natália, ela foi uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu cheguei na cidade. Ela tinha um pouquinho mais velha do que eu, e já de cara me chamou pra ir na casa dela, serviu um super café pra mim. E eu era novinha, sei lá, tinha 12 anos, ela tinha uns 15. E ela fez isso realmente de coração pra me acolher numa cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. A cultura é totalmente diferente do que eu tava acostumada. E ela me marcou. Eu nem sabia na época que ela era evangélica. Eu fui descobrir isso anos depois, quando me converti, e pensei, puxa, será que aquela menina talvez fosse? E aí depois eu encontrei ela no Rio de Janeiro, porque ela acabou fazendo a mesma faculdade que eu fiz, e ela era do movimento cristão que eu vinha participar depois. E aí ali a gente se encontrou, ela falou, nossa, Meli, não acredito que você tá aqui. Depois desses anos todos, ela sabia que na época, né, eu não era evangélica e tudo. E ela falou, como pode, né, algo assim acontecer? Gente, o meu fone tá caindo muito. Deixa eu ver se eu... Eu acho que se você der uma Quer ajustadinha... será que ela consegue apertar? Aqui? Eu acho que... Acho que foi. Foi? Eu acho que eu dei uma apertadinha. Isso. Que ele tá escorregando, não para de ajeitar. Mas enfim, aí cheguei na faculdade, teve essa grata surpresa. Ela ficou, meu Deus, como pode? O mundo dá muitas voltas. E aconteceram vários casos desses depois, quando eu morei em Brasília. Alguns amigos meus que, enfim, me impactaram positivamente também. E depois eu pensei, Jesus, o Senhor foi de alguma forma iluminando esses caminhos até o momento em que, de fato, eu vinha me converter. Mas quando eu morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que foi onde eu conheci o Danilo, inclusive... eu estudava no colégio militar, ele também, a gente se conheceu lá. Mas eu comecei a frequentar uma igreja. Na verdade, assim, fui esporadicamente uma vez ou outra.
Por convite dele, inclusive, aí essa é uma outra história. Essa é outra história muito longa, mas comecei aí e tudo. E depois, logo em seguida, me mudei, também fui para Brasília. Mas ali, acho que o Senhor já tinha plantado uma semente no meu coração. Eu comecei a me perguntar, diante do Espiritismo, por exemplo, como que seria possível acreditar, por exemplo, que é algo que eles acreditam, que a Bíblia é sagrada. Eles veem a Bíblia como algo muito importante, pelo menos. Mas, por exemplo, não ter lido ela inteira. E aí eu acho que tem uma incoerência. E algumas coisas foram se destacando pra mim. E eu acho que isso fez abrir meu coração. Que no começo era bem resistente, assim. Até mesmo com a minha avó e tudo mais. Pouco a pouco eu fui pensando, puxa, eu acho que tem alguma coisa errada nessa história. Mas, assim, é o Espírito Santo mesmo. É aquele versículo que fala que antes nós somos como mortos, cegos, e o Senhor vem e abre os nossos olhos. Pra mim, foi realmente isso que aconteceu, porque um dia nada fazia sentido, as palavras que eu ouvia, eu ficava, nossa, mas também, embora eu via essas incoerências, não faz sentido nenhum. E um dia eu acordei e parecia que tudo fazia sentido. Então eu não tenho nenhum um dia específico que eu fui pra igreja e aceitei Jesus ali naquele momento, mas eu sei que existe uma Maeli que antes não entendia nada e algum dia o Senhor passou a me revelar essas verdades, assim. E as coisas começaram a fazer sentido. E aí eu comecei a buscar e comecei a pegar a Bíblia para ler. E pouco a pouco me aproximando mais da palavra de Deus. E dali pra frente, acho que o Senhor realmente me dominou e me levou. E eu parei de fato, acreditar no que eu acreditava antes e passei a acreditar em algo totalmente novo, totalmente diferente, que antes pra mim seria um grande absurdo, assim. Eu pensava, gente, isso é história pra boi dormir. Mas, é verdade, eu falava essas palavras. E depois, assim, um dia, simplesmente o Senhor tinha feito um milagre. Então é assim que eu enxergo, de fato, como eu me converti. Eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, morava em Brasília com meu pai. E aí essa família, que eu falei lá no começo, que eu conheci lá em Tefé, eles foram sendo transferidos junto com o meu pai. De todos os amigos que eu fiz lá na época, foram os que ficaram mais próximos de mim do início ao fim. Então, eles foram para Campo Grande também, depois de Tefé, e depois foram para Brasília também. Então, até hoje, eles são muito amigos meus, as meninas, enfim, a família inteira. Eles, com certeza, tiveram também um papel muito grande nesse processo. E, enfim, acho que foi isso. Não tem um ponto específico, assim, né? Me converti aqui. Mas foi um processo maravilhoso de muito milagre que o Senhor fez na minha vida. É tão legal, né? A gente vê, porque quando o Senhor tem algo para uma pessoa, ele vai colocar outras pessoas no caminho, ele vai conduzindo a jornada. E eu acho muito legal que a gente senta aqui e escuta muitas histórias, né? Como o Senhor faz de maneiras diferentes com cada pessoa. E eu acho muito legal porque para uma pessoa eu tenho um dia, um momento, para outras pessoas não, é uma construção, é um processo, que eu acho que com todo mundo é um processo, mas é que algumas pessoas têm aquele estalo assim, marca aquele marco, e é muito legal ver que Deus foi levando essa família com você, porque ele realmente tinha um propósito. Sim, exatamente. E ela foi falando, eu só lembro de Salmo 23, que tá na moda agora todo mundo, né? A bondade e a misericórdia me perseguirão, irão atrás de mim, assim. Então é muito legal. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como foi esse seu processo inicial, que tem um pouco a ver com a fundação da papelaria dela também, assim, a sua busca para conhecer mais o Senhor. Pois é. Quando eu me converti, comecei ali a entender que de fato eu passei a acreditar, né, que Jesus tinha morrido pra me salvar. E, gente, é muito doido isso, porque antes eu ouvia essas palavras, não, Jesus morreu pra te salvar, mas isso simplesmente era como se, não, isso não faz sentido, sabe? Você pode me falar isso, mas você está louco, isso não faz sentido algum, é como se fosse loucura. E a partir de um dado momento, aquilo parecia simplesmente se encaixar perfeitamente com o que eu passei a entender. Só pode ser milagre mesmo, assim, é uma coisa que eu nem sei dizer quando foi, mas eu sei que em algum momento eu passei a entender que sim, Jesus morreu, foi dado na cruz pra me salvar dos meus pecados e, enfim, o que isso vai agora trazer, eu não sei, mas vamos lá. E aí, a partir desse momento, eu comecei a tentar estudar a Bíblia, então eu também tinha essas pessoas ao meu redor que de alguma forma me influenciavam, às vezes essas meninas, inclusive, me deram a minha primeira Bíblia de presente, eu lembro, ela tá
toda rasgadinha, assim, uma pequenininha rosa. Parecida até com essa, mais pequena. Sempre rosa. É. E eu lembro que elas me deram essa primeira Bíblia. E então, pouco a pouco, as pessoas iam ali frutificando na minha vida. Mas eu ainda era de uma família espírita. E o meu pai ia no centro espírita, eu ia também, tudo. Só que aí eu comecei a não querer mais ir, né? Passei a, pelo menos assim, tentar de alguma forma evitar. Não era fácil, a mãe ainda morava na casa dele. E assim, minha família é maravilhosa. E ele tava fazendo o que ele achava que era o melhor pra filha dele. Sim. Como a gente faria pros nossos filhos, né? Então, ele acreditava que eu participar, né, de uma religião e acompanhá-lo era muito importante pra mim. Então, esse era um desafio que eu tinha também, de como trazer isso pra minha família, né? E aí, eu comecei a olhar isso, assim, pensar, poxa, talvez eu tenha que, quem sabe, passar numa faculdade fora. E aí eu poderia frequentar a igreja da forma como eu, enfim, gostaria e tudo. Que ali não tava conseguindo fazer isso. Eu nem sei se eu falasse pro meu pai, ele ia falar, não, vai. Eu não quis encarar, sabe? Porque eu acreditava que talvez ele não fosse aceitar tão bem. E ia decepcioná-lo, enfim, essas coisas todas que envolvem esse processo. Então eu comecei a pensar, bom, talvez eu possa tentar passar no vestibular. Eu já tinha um sonho de ir pro Rio de Janeiro, estudar, fazer faculdade fora, fazer ou na USP ou na FRJ. Eu pelo menos queria tentar alcançar essas melhores faculdades públicas. Eu tinha muito essa vontade, esse objetivo. Então foi uma coisa que se encaixou também com o que eu tava pensando ali pra mim. E aí eu ia de vez em quando pra igreja, arranjava ali uma desculpa, eu vou com as meninas e tudo, e comecei a algumas vezes poder frequentar, e também passei a frequentar um grupo cristão que tinha no meu colégio, na época. No colégio militar tinha um grupo cristão, e eu comecei a frequentar, tinha assim, era 15 minutinhos no intervalo de 2 dias da semana, mas já era alguma coisa, com certeza, assim. Então, dali eu fui me alimentando, pouco a pouco, passo a passo, até que, quando chegou o 3º ano, eu passei, né, em Direito na FRJ, e era o que eu queria, de fato. O meu pai sabia disso, não era só por conta disso, era também porque eu queria fazer uma faculdade boa, enfim, e deu certo, né? Então, dali pra frente, meu pai falou, não, vamos, vai pro Rio, vai ser muito bom. Eu já tinha morado no Rio, meu pai é carioca, então era uma coisa que estava nos planos, e o senhor também achou interessante. E aí, fui pro Rio de Janeiro, comecei a cursar a faculdade lá, eu tinha 17 anos, então me mudei sozinha mesmo pro Rio. Novinha. Bem novinha, passei a estudar lá, e é um grande desafio, enfim, é uma cidade muito grande, e você tá vivendo essa experiência, né, de estar sozinha pela primeira vez. Então, comecei a frequentar a faculdade e tudo, e dentro de mim ainda tinha aquele fundinho de, puxa, tenho que procurar uma igreja. Só que ao mesmo tempo, quando você chega na faculdade, você é um adolescente, tem um mundo de possibilidades, de coisas que, assim, existe até porcentagem sobre isso, de quantos cristãos jovens, né, vão pra universidade e se desviam lá. É um índice muito alto. Então, pensa, inclusive, a menina que nem ainda tinha tido um processo, assim, né, enfim, com Deus. Mas cheguei lá, então, assim, me distraíram muitas coisas. Comecei a ter algumas amizades, a ir pra algumas festas e tal. Só que no meio do caminho, o Senhor foi me acordando. Bem rápido, inclusive, nem demorou muito. Rapidinho eu já tava sendo acordada de novo. E tendo sede também da palavra, indo pra aquelas festas e vendo que aquilo não fazia sentido nenhum. As coisas já não faziam mais sentido pra mim, assim. Eu ficava, nossa, eu não me sinto bem, tem alguma coisa de errado. E pouco a pouco o Senhor foi me incomodando sobre isso de novo. Até que eu tive um sonho, um dia lá na faculdade. Sonhei que estava eu e mais um grupo de outros jovens. E a gente tava pregando a palavra na faculdade, assim. Era uma sala, a gente tava numa sala, alguns em pé falando na frente. Tinha vários outros jovens olhando e a gente falando da palavra de Deus. E eu acordei com aquilo na cabeça pensando, nossa, ia ser muito bom se tivesse um grupo cristão na faculdade. Isso iria me ajudar muito, né? Seria um bom caminho para começar. E coincidentemente, naquela mesma semana, eu conheci algumas pessoas que eram cristãs.
E, inclusive, uma outra dela tinha tido o mesmo sonho que eu, praticamente. E a gente ficou, meu Deus, você teve o mesmo sonho. E a gente ainda conheceu uma outra terceira que também tinha sonhado mais ou menos a mesma coisa. E foi assim, só se encaixando as coisas. E a gente começou e falou, vamos fazer acontecer, vamos. A gente descobriu que lá, né, na FND, né, a minha faculdade na época, o direito da FRJ, tinha havido um movimento cristão, um grupo cristão universitário, durante um tempo, mas ele tinha morrido, assim. Ele estava muito fraquinho, os encontros não estavam quase acontecendo. E ele chamava, na época, Alfa e Ômega. O Alfa e Ômega veio a se tornar a CRU, né? O Movimento Universitário Estudantil CRU, que já é até bem difundido no Brasil, bem conhecido. Eles fazem conferência e tudo. Mas aí, a gente descobriu isso, começou a conversar com algumas pessoas que tinham estado nesse movimento antes. E aí, a gente foi juntando. E aí, inclusive, uma das meninas era essa que eu falei pra vocês lá de ter fé. É muita coincidência, porque é um mundo tão grande. E no fim, era ela a mesma menina. Ela tava ainda no movimento que tava, assim, fraquinho. E aí a gente se encontrou. E, meu Deus, que incrível. E fora outras pessoas que estavam envolvidas também. E tudo mais. Tinham pessoas que, né, já estavam mais na vida cristã há mais tempo do que eu. Então, estavam liderando esse movimento. E no fim deu certo. A gente começou a fazer os encontros acontecerem de volta. A coisa ficou realmente muito avivada, assim, foi um processo muito bonito. Quem viveu ali ao nosso entorno, ao nosso lado, e viu isso acontecer, sempre fala, assim, com uma alegria muito grande mesmo, porque foi o mover do Espírito Santo naquela universidade, naquela faculdade, trazendo de volta esse movimento que estava tão fraco, tinha sido realmente oprimido ali pelo contexto, né, da faculdade, mas com muita força, porque depois que o movimento começou de volta, aí começaram a vir muitos jovens, a gente pegar os jovens que tinham acabado de entrar, inclusive com a própria CRU, né, maior, nos dando muito suporte de entender que, puxa, realmente, muitos universitários se desviam na faculdade, né, jovens cristãos na faculdade perdem o seu caminho e a gente precisa tentar, pelo menos, batalhar contra essa estatística, né? E, graças a Deus, foi muito positivo. A gente começou a fazer ações sociais ao entorno da faculdade. A gente tinha lá uma praça que tinha muitos moradores de rua. A gente juntava doações de roupa, de comida, de alimento. Levava para essas pessoas. A gente fez ações sociais com os professores da própria faculdade. Para tentar impactá-los de alguma forma, mas abençoá-los também. Os universitários, então... E também os próprios funcionários no geral, a galera da limpeza. A gente tinha um café da manhã lá que chamava... Era o cafezão... acho que era o cafezão da FND. E aí a gente chegava lá às 5 da manhã pra chegar antes dos funcionários, porque a galera chegava super cedo. E preparar tudo, deixar tudo muito bonito e maravilhoso pra quando eles chegassem, eles poderem ter uma refeição legal, orar com a gente. E esse cafezão era muito bacana, assim. Então, eu vivi muitas coisas intensas ali com o pessoal. E por meio do movimento cristão, eu também conheci amigas que investiram na minha vida, assim, de me discipularem, de me encaminharem para uma igreja. Logo no começo, quando eu cheguei, eu fui visitar algumas igrejas, até estava indo em uma, mas eu lembro de pensar assim, poxa, eu queria pelo menos em uma igreja que tivesse uma escola bíblica ou algo do tipo, porque eu sabia que isso existia, então eu sabia que existia uma forma de eu até receber mais ali, aprender mais, estudar mais, e naquela minha igreja que eu estava indo na época não tinha. Aí conversei com uma das minhas amigas, falei, poxa, eu queria muito ir para uma igreja que tivesse escola bíblica. E a igreja dessa minha amiga tinha, e era uma presbiteriana, a igreja presbiteriana do Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Ela falou, vamos comigo, era perto de onde eu morava, então deu super certo. Aí passei aí pra igreja por lá. E foi assim que, assim, a minha vida cristã ali começou, né? De eu passar realmente a até mudar o meu estilo de vida, a entender mais da palavra de Deus, a saber como abre a Bíblia. Quando você começa, você não sabe nem o que tá onde. É muito difícil. E você vê todo mundo sabendo, você fica assim, meu Deus, não sei nada. E tenho muito a caminhar. Parece que vai passar séculos e você não vai chegar na altura daquelas pessoas do que elas conhecem. Então você fica com vontade mesmo. E ao mesmo tempo fica assim, nossa, enfim. Mas foi esse meu processo inicial. Comecei a ler alguns livros. E aí nessa época, assim, o fogo tava aceso, né? Então Deus me chamando muito forte. Eu realmente tive um período, assim, de muita imersão. De ler muito, de estudar muito a Bíblia. E ficar bastante intensa mesmo, querendo meio que reaproveitar aí os anos perdidos, né? Compensar os anos perdidos até então.
E daí, pra frente, fui discipulada na igreja com essa minha amiga também. E comecei a entender um pouco mais sobre o que nós, como cristãos, devemos fazer, assim. Como que é uma vida de sabedoria, saudável, diante de Deus. Olhar mesmo, por exemplo, das pessoas que estavam ao meu lado e pensar, puxa, elas fazem certas coisas que são boas para quem é cristão. Embora às vezes isso pareça um pouco de legalismo, quando você começa, é muito importante você ver essas coisas que são muito práticas e definidoras, porque você ali consegue seguir passos, assim, coisas que não são tão abstratas, mas que você mostra, olha, isso aqui é importante ser feito. Então eu passei a olhar muito para esse lado, e eu lembro de conseguir um estágio na época, no meio da faculdade, mais ou menos, tinha nos 2 anos e meio da faculdade, eu consegui um estágio num banco BNDES, era um estágio bem cobiçado e deu certo, consegui e tal, fui pro estágio, passei umas 4 fases de processo seletivo e no fim deu certo. Só que aí é mais uma obrigação, né? Você tem muitas coisas pra fazer, já tá estudando, já mora sozinha, né? Que já é uma grande coisa pra uma menina de 18, 19 anos, tá ali tentando fazer acontecer sua vida diária, né? E a faculdade, o estágio e ainda as responsabilidades como uma pessoa cristã. Entrei no estágio e as coisas começaram a se intensificar, de muitas atividades, ficar meio desorganizada, com muita coisa pra fazer, não ter tempo sobrando. E foi ali que eu comecei a pensar, puxa, diante de tudo isso que eu vivi, né? E que eu tenho visto minhas amigas viverem, as pessoas que eu vejo como exemplo seguirem, e o que eu tenho estudado, é importante que eu consiga equilibrar todas essas minhas obrigações vocacionais com as minhas bênçãos da fé, né? Porque eu falaria obrigações, mas não é isso, porque embora seja um dever, é muito mais do que algo só que tem que ser feito, né? São meios de graça, né, na nossa vida, que é fazer o devocional, ter um tempo com Deus, orar, ter um pouco de solitude. Algumas coisas que, assim, eu lembro de na época, na minha cabeça, praticamente se resumia a ter o devocional, que eu ainda estava começando, então pelo menos isso, mas já estava ficando complicado. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para poder organizar tudo isso e, enfim, equilibrar esses lados da vida, né? Aí eu pensei, talvez uma agenda possa me ajudar. Comecei a até usar uma agendinha, eu comprei uma no mercado. Dessas agendinhas normais, bem simplinhazinha mesmo. Eu tinha só os dias do mês. E pelo menos já era ótimo. Já ia me ajudando a anotar as tarefas, as coisas que eu tinha que fazer pra não me esquecer. E colocar também algumas tarefas pra fé mesmo, pra poder estar estudando a Bíblia, lendo, orando, enfim. E aí foi bom. Mas aí, depois de um tempo de usar, eu pensava, puxa, seria muito bom se tivesse algo assim que me ajudasse com essas ferramentas voltadas para a vida cristã. Que pudesse me lembrar, sem eu ter que eu mesma proativamente lembrar, mas que aquilo me constrangesse, me lembrasse mesmo de, olha, você fez o seu devocional hoje, você orou hoje. E claro que muitas vezes eu não fazia. É muito difícil, quando você se converte, mudar o seu hábito. Embora o Senhor faça um milagre já na nossa vida, de tudo que a gente acredita antes, passar a acreditar uma coisa nova, é totalmente diferente, isso já é extremamente poderoso e grandioso e já faz grandíssimas transformações, mas o hábito, aquilo que a gente cultiva desde quando a gente é criança, é muito difícil de começar a transformar. Um exemplo simples, orar para comer. Eu percebi que todos da igreja oravam para comer, mas eu nunca me lembrava. É muito difícil, você tá acostumado a pegar comida, sentar, comer. É uma coisa totalmente automática. Você já não faz aquilo pensando. Então eu levei, assim, bons tempos pra poder começar a pensar. Não, eu coloco a comida e eu oro pra comer. Hoje em dia eu já oro pra comer em todas as refeições, mas fazem quase, acho que 10 anos da minha conversão. E demorou, assim. Então é um processo. Imagina se uma coisa simples dessa é difícil, quem dirá outras coisas que demandam mais, que você precisa de mais tempo, de mais intencionalidade para fazer acontecer. Uma coisa, assim, que você não sabe, quando você se converte, como é que estuda a Bíblia? Eu não faço ideia de por onde começar. Eu lembro de assistir vários vídeos do Jesuscope na época. Graças a Deus eu encontrei esse canal no YouTube especificamente, porque tem tantos e alguns não são tão
apropriados, assim. Mas o Jesus Cop, eu acho que o Douglas Gonçalves tinha uma linguagem ali jovem comigo. E eu ia ouvindo e pensava e tal. E aprendia pouco a pouquinho ali aquilo que ele passava. E ali era muito da minha dose de estudo bíblico, assim. Assim como no EBD da igreja, né? Nos cultos e tudo. Mas eu sozinha, sentar, abrir a Bíblia, assim, por onde eu começo? O que eu faço? E eu lembro até depois de começar a empresa, conversar com umas amigas, e elas falaram assim, olha, tem um método, e ele é assim, assim, assim. E eu fiquei, nossa, isso é muito bom, por que eu não soube disso nunca antes? E, enfim, a gente demora até abrir esse mar desses mistérios, das profundezas da igreja, assim, né, da vida cristã. Mas, enfim, comecei a pensar como que seria muito bom se tivesse uma agenda que tivesse esses recursos que eles próprios já me ajudassem a lembrar. E aí fui procurar. Será que não existe? Comecei a procurar e realmente não encontrei nenhum. O máximo eu lembro de encontrar foi uma agenda que ela tinha algumas coisas de fé, mas não necessariamente cristão, assim, então era uma coisa mais ampla. E aí pensei comigo mesma, e se eu fizer essa agenda? E aí tem todo um contexto que desde nova eu também sempre fui muito envolvida com design. Fui parar no direito. É isso que eu ia perguntar. Ela saltou de uma faculdade de direito para fazer design. É isso. Eu desde nova sempre fui muito envolvida com artes, com todo tipo de arte mesmo, assim, de criança. Eu desenhava, eu cantava, eu dançava. Eu fiz teatro por um bom tempo e dancei também por um bom tempo. Então, essa parte da arte fazia muito parte da minha vida. O meu avô é artista plástico, então isso também sempre esteve envolvido na nossa família. E ao longo da adolescência, eu comecei a me envolver com um tipo de atividade que se chama Simulações da ONU. Não sei se vocês sabem o que é. Mas as simulações da ONU, elas são específicas mesmo, poucas pessoas conhecem. Elas são como se fossem atividades, tipo eventos, que você vai representando um país, fingindo, por isso que é simulação, porque você simula que você é um país e você tá ali representando os interesses daquele país dentro de uma pauta específica da ONU. Então, eles pegam as pautas da ONU e fazem uma simulação. Como se você estivesse, entre aspas, atuando, mas também trazendo ali seus estudos, que você tem que estudar para trazer e defender as ideias daquele país. E esse envolvimento com essa atividade me fez olhar muito para esse lado dos direitos das pessoas, de ajudar o próximo. E na minha concepção ali na adolescência, eu pensei, bom, eu não quero fazer nada voltado para os países de fora, fazer algo para o Brasil. Aí eu pensei, ok, então vamos pro direito. E aí fui pro direito. Eu gostava muito de falar em público, eu tinha já todas essas habilidades assim e achava que eu ia bem naquilo. E pensei, bom, eu acho que o direito então tá encaixado. Não é que eu não gosto de direito. Eu cheguei no direito, fiz a faculdade do início ao fim, certinho e tal. Gostava de muitas matérias, mas a parte criativa sempre foi muito latente. Porque ao mesmo tempo em que eu fazia essas atividades, que além de tudo tem um lado criativo também, porque você acaba meio que você tá meio atuando ali. Mas eu, desde nova, assim, sempre trabalhei com design. Então, quando tinha um trabalho na escola, ao invés de fazer aquela coisa que todo mundo fazia, eu sempre pensava, como que eu posso fazer diferente? Inventava uns jornais de design totalmente elaborados, mas assim, com o meu amadorismo da época, mas eu sempre queria fazer uma coisa diferente. Algo que envolvesse arte, que envolvesse coisas assim. Eu amava fazer trabalho, detestava fazer prova. E ia sempre muito bem nos trabalhos. E eu achava, nossa, eu amo fazer essas coisas. Na época, assim, uns 14 anos, eu tive um Tumblr, que foi uma rede social, né? E nesse Tumblr, eu aprendi a fazer web design, porque os sites do Tumblr, na época, agora não é mais assim, mas na época eles tinham o que chama código aberto. Você pode entrar e mexer naquilo pra mudar todo o design dele. Eu aprendi a fazer isso, assim, meio autodidata mesmo, mexendo. Aí eu comecei a vender esses meus temas e fazer muito sucesso, vendi milhares na época, assim, vendi muitos mesmo. E eu era bem novinha. Aí, Bruna. Você sabe o que ela tá falando, eu já tô aqui pensando. Precisamos de ajuda no Instagram. Mas, então, eu sempre tive esse envolvimento.
E aí, quando chegou esse momento da agenda e eu não achei a solução que eu queria, eu pensei, bom, talvez eu saiba fazer uma. Eu nunca tinha feito nada relacionado, assim, a editorial, né? Um livro ou algo do tipo. Mas comecei a fuxicar as ferramentas e perceber que talvez eu conseguisse fazer. E aí, fui falando com algumas pessoas. Então, conversei na época com meu namorado Danilo. Nessa época eu já namorava o Danilo. E falei pra ele, e aí, o que você acha? Ele ficou assim, olha... meio diferente, mas parece legal. Talvez dê certo. Aí conversei com algumas amigas, elas ficaram, meu Deus, ia ser o máximo. E aí fui percebendo que outras pessoas também tinham essa mesma necessidade que eu sentia de ter uma ferramenta que me ajudasse, assim. Falei com algumas outras pessoas diferentes, assim, pra ver se, tipo, pessoas diferentes, que reação elas têm, né? Que não são ali do meu nicho de amizade, da minha bolinha. E algumas ficavam, não sei nem o que é isso que você tá falando, o que é planner, né? Nesse período, os planners estavam iniciando, assim. Já tinha, lá fora já tava bem bombado, aqui no Brasil tava começando a ter alguns, de fato, planners, que não eram mais agendas. E aí, a grande diferença desses dois é basicamente que o planner, ele é realmente mais voltado para planejamento e a agenda ela é mais voltada para agendamento. E a diferença dessas duas coisas é que um tem um foco em agendar, listar compromissos, eventos, coisas que vêm a acontecer, e o planejamento, ele vai te ajudar, por outro lado, a você olhar de uma forma mais ampla, um espectro um pouco mais profundo, para você poder, de fato, planejar e não só agendar aquilo que vem de evento no seu dia a dia. Você, de fato, pensar intencionalmente no que você está fazendo, no que você tá colocando. E aí, nisso, os planners normalmente trazem mais ferramentas, mais atividades ali para você ir fazendo, para você poder pensar. Então, ele vai falar para você, vamos pensar quais seus sonhos daqui 5 anos, o que você quer alcançar, vamos pensar quais são os principais projetos da sua vida, vamos pensar como que você organiza isso tudo dentro das áreas da sua vida, e aí então vamos aplicar isso para o dia a dia do seu ano. Então o planner ele vai fazendo meio que um passo a passo com você, bem mais intencional de planejamento. Enquanto a agenda ela serve mais para receber, ela só recebe, um sistema de compromissos, assim, basicamente. E é para ser assim o planner, né? Hoje em dia já tem muitos planners e muitos deles já não seguem essa mesma lógica, as coisas vão mudando também, a gente vai aprendendo outras coisas e fazendo as coisas de outras formas. Mas isso basicamente era o que eu pensava em fazer, né? Então esse planner, essa ferramenta de planejamento que fosse me ajudar intencionalmente a fazer com que a minha vida comum do dia a dia, do trabalho e tudo mais, fosse equilibrada com a minha vida cristã. E que, na verdade, essas coisas se integrem, né? Porque é assim que precisa ser. A gente poder estar trabalhando e honrando e glorificando a Deus. E assim como também não deixando de honrá-lo com os meios de graça que ele nos dá, né? Os hábitos e disciplinas espirituais. E aí, foi assim que startou, né? Dali pra frente, eu falando com as pessoas, pensei, bom, eu acho que talvez tenha algo aí. Outras pessoas sentem necessidade. Inicialmente, eu pensei em fazer só pra mim. Talvez pra mim fizesse sentido. Mas aí, só de conversar rapidinho, eu fui percebendo que seria útil pras outras pessoas. E dali também, era um sonho que eu sempre tive de empreender. Na minha família, tem uma tradição. Meu pai, todo início de ano, ele senta todo mundo no sofá, liga a televisão, coloca o computador na televisão, abre uma planilha em que ele coloca pra gente pensar as nossas metas e sonhos daquele ano e dos próximos anos. E isso ele faz com a gente desde criança. Então, meu irmão, pequenininho, colocava lá os sonhos dele. Eu lembro que tinha um que ele colocou assim, que o sonho dele era tirar uma carteira de um carro voador. Esse era um sonho. Escreveu, tá lá escrito esse sonho. E aí o meu pai falou pra ele, tudo bem, mas talvez você vai precisar construir o carro voador antes de você tirar essa carteira, porque por enquanto não existe. Não tá tendo. E então a gente fazia isso desde muito novos, assim. E eu lembro de depois olhar lá nas planilhas e voltar atrás e ver que, assim, desde os 11, 12 anos eu colocava que eu tinha um sonho de ter uma marca, de ter uma empresa. Olha que legal. Queria muito ter uma marca e isso ficou guardadinho no meu coração, assim, embora depois eu fui pro direito, sei lá. Quando a gente tá nessa fase da adolescência ali final também, é muita coisa na nossa cabeça. E eu acho que aquilo ficou guardadinho
E quando veio o tempo da faculdade, surgiu essa ideia, eu pensei, puxa, talvez aqui eu consiga começar o meu próprio negócio, ter minha marca, que é uma coisa que eu sempre sonhei. E foi dali que começou. Aí, a partir de então, comecei a estudar um pouco sobre negócios, sobre business mesmo, e olhar para plano de negócios e tudo mais. Fui fazendo isso paralelamente, enquanto eu estudava sobre planejamento, planners e agenda e tudo mais, para fazer o Purpose Planner acontecer. Então foi assim que iniciou, assim, desculpa, gente, história longuíssima. Eu tenho várias perguntas. Mas antes de você fazer suas perguntas, eu quero falar com quem tá assistindo a gente, porque a Maíli falou uma coisa que eu acho muito importante. Eu nasci na igreja, né? Nasci, vem de gerações. E quando a gente nasce na igreja, a gente não percebe como as pessoas que não nasceram nesse contexto têm dificuldade de conhecer os nossos rituais, as nossas tradições. E você foi falando, eu fui lembrando de várias amigas que cresceram e conheceram a Cristo muito até depois de você. E eu queria encorajar você, mulher que está assistindo a gente aqui, a gente sempre fala sobre isso, de adotar essas meninas. Sim. Que chegam, que você vê que ela tá perdida. A gente sempre fala sobre isso, eu vou reforçar aqui. Quando você vê uma menina como a Ellie, que vem pra igreja, que ela não tem família na igreja, que ela vem sozinha na igreja, seja você a família dessa menina. Olha, pensa, coloca diante do Senhor pra gente poder encorajar mesmo, porque é difícil começar. E são coisas que são, pra nós, extremamente simples, porque já faz parte da rotina decorar versículo, ler a Bíblia. Mas para essas pessoas que estão chegando é um grande desafio. Então eu vou desafiar, sempre desafio vocês. E vou desafiar mais uma vez. Coloca diante de Deus. Será que tem alguma menina jovem na igreja que vem sozinha? Quem frequenta aqui Pinheiros? Tem várias. Se você não souber, pergunta para mim, pergunta para a Bruna depois. A gente precisa adotar essas pessoas. Porque às vezes elas vieram para cá por causa da faculdade, elas estão sozinhas. E como fazer parte da comunidade da fé faz diferença e é importante para elas. Então fica o meu recado pra você que tá assistindo a gente. Fiquei até arrepiada enquanto você falava, porque é verdade. É isso mesmo, é difícil. Mas vai dar certo também. Meninas que estão começando, calma. O Senhor não desampara, né? É verdade. Não desampara os seus. Mas eu vejo que a igreja é mais cômodo a gente não enxergar essa necessidade que existe, que ela é real. E eu falo isso porque a minha família sempre foi muito acolhedora dessas meninas, desses meninos que chegavam faculdade na outra igreja, né? No outro contexto. E eu vejo como para eles isso é muito importante. O testemunho que eles dão, depois aí você vai falando, eu fui pensando. Mas agora, Bruna, suas perguntas. E então, naquela época você terminou o seu estágio, então, para começar, ou foi tudo paralelo? Foi tudo paralelo. Eu comecei fazendo estágio, até porque o estágio foi realmente até uma forma de investimento na empresa. Eu juntava todo o dinheirinho, assim, que não era muita coisa, mas o dinheirinho que eu recebia do estágio, guardava e investi na empresa no fim para poder fazer o primeiro produto, né? Que, enfim, ter um negócio, às vezes você consegue começar de muito pouco, mas nesse mundo que é das gráficas, do editorial, uma tiragem, fazer uma quantidade. E assim, você não consegue fazer só um. Eu lembro que quando eu fui na gráfica cotar, eu cotei um. Primeira vez, eu terminei de fazer o arquivo, eu tinha feito 400 páginas. Nossa! Muita coisa. E ali, cheguei na gráfica, falei, tá aqui esse é o arquivo, queria imprimir desse jeito, aqui as referências. Quanto é que fica? Aí eles foram fazer o orçamento, demoraram uns dias pra me devolver. Pra fazer era R$650. Assim, era realmente muito caro. E eu pensei, meu Deus, mas então como é que as pessoas fazem? Vai comprar, né? Como é que as pessoas fazem essas coisas e vendem? Porque é um absurdo. Eu pensava, bom, planners costumam ser até mais caros. É normal, mas não tanto assim. Então, aí eu falei pro rapaz da gráfica, e aí, mas então como é que eu faço? Ele fala, então, se você for revender, você tem que fazer uma quantidade um pouco maior. Quanto mais você faz, mais barato fica. E é realmente assim que funciona. Mas uma coisa tem que balancear a outra. Porque quando você faz mais também, o montante, né, do preço final, do valor final que você paga, é maior. Exatamente. E quando você faz menos, aí fica um preço unitário alto, mas também o montante que você paga menor. Então, a primeira leva que eu fiz foram 180, que era o mínimo que dava ali na medida para eu poder conseguir revender para o cliente e ainda não ser um preço tão alto para eu ter que pagar um primeiro montante. Aí eu consegui juntar o dinheiro do estágio que eu vinha juntando, foi ali 1 ano que eu estava estagiando nesse processo, e aí fui juntando, e também
minha avó me emprestou o cartão de crédito dela pra eu parcelar metade Olha, da você outra viu? A parte. gente tá de investidores. Ela investiu em mim, foi minha primeira investidora. Eu paguei uma parte com o dinheiro a metade e ela pagou a outra metade com o cartão de crédito dela. A gente parcelou em, sei lá quantas vezes, acho que 6 vezes. E aí meu combinado com ela era, vó, eu vou vender e eu vou lhe pagando. À medida dos meses, vai dar certo, eu vou pagar. E essa é a minha avó assembleiana, que eu falei pra vocês. Ela nem entendia o que eu tava fazendo. De planner, eu falava pra ela, ela ficava, tá bom, minha filha. Muito lindo, se é pro senhor. Então vamos. E eu acho que pra ela também era uma alegria muito grande de essa neta que ela orou por muitos anos, ter de fato encontrado o Senhor, né, nesse caminho. Então ela tava mais, eu quero essa menina fazendo coisa pra Deus. E no fim, graças a Deus, eu consegui vender e pagar minha avó certinho nos meses. Ela não ficou com dívidas por minha causa. E deu certo, assim. Então foi ali que tudo começou. E aí você continuou também nesse grupo de jovens dentro da faculdade até o final dos seus estudos? Continuei, exato. Fui até o fim dos meus estudos. No último ano, que era o ano do TCC e tudo, eu participava mais porque eu fiquei ajudando na comunicação. Então eu era líder da parte de marketing do grupo, divulgação, de alcançar as pessoas mesmo. E fiz uma equipe justamente para dar continuidade depois que eu precisasse sair. Aí no último ano eu fiquei um pouquinho mais, só fazendo muito mais focada no TCC para terminar a faculdade, tudo tinha OAB também. Mas aí consegui deixar essa equipe que eu tinha montado dando continuidade na comunicação. E eles estão lá até hoje, graças a Deus. Legal. E como que seu marido, então, entrou nessa história? Vamos lá. Eu conheci o Danilo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente começou o relacionamento bem novinhos, com uns 15 anos. E eu era espírita kardecista, o Danilo era protestante, evangélico. E esse é um exemplo que eu não gosto de dar. Para as pessoas, porque a gente começou errado. E isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida. Não, mas vocês deram certo. A gente deu por misericórdia do Senhor. Uhum. Mas não porque esse seja o melhor caminho a ser feito. O Danilo era um menino, né, também, tinha 15 anos. Também era muito, ainda imaturo, ainda aprendendo muito sobre a própria fé que ele tinha. Mas ele acreditava em Jesus. E eu era kardecista. E logo de cara, assim, a gente já percebeu que isso não ia dar muito certo. Depois dali, a gente terminou. E nesse caminho, depois que a gente terminou, eu me converti. E o Danilo estava seguindo o caminho dele, lá em Campo Grande. Ele também estava estudando pro vestibular. E eu já estava em Brasília nessa época, estudando também, seguindo o meu caminho. Aí eu passei em Direito no Rio de Janeiro. E o Danilo passou em Administração Pública aqui em São Paulo. E aí foi assim que a gente começou a restabelecer o nosso contato. Aí ele ficou sabendo que eu tinha me convertido. E até os pais dele, depois quando me conheceram de novo, assim, né? Eles me conheceram primeiro, mas me conheceram segundo. Eles ficaram, meu Deus, o que aconteceu? Eu realmente mudei muito da minha conversão, né? E aí, então, a gente voltou a namorar, ali com uma distância um pouquinho mais próxima também, um pouco mais velhos, já mais amadurecidos na fé, os dois, enfim, graças a Deus. Então, a gente passou a seguir nosso caminho. E o Danilo foi, assim, o meu maior apoiador nesse processo, né? Então, enquanto eu tava desenvolvendo o produto, ele tava me ajudando com outras partes do negócio. Ele fazia faculdade de administração pública na FGV, então ele tinha muito contato também com a galera de administração de empresas. Ele mesmo estava estudando um pouco disso, então ele também me ajudou muito, pensando mesmo o negócio, a empresa, e assim a gente começou. No começo ele me ajudava, quando chegaram os produtos, carregando caixa, enviando as coisas, embalando. Nossa, eu lembro que no nosso noivado, que aí 2 anos depois de iniciar a empresa, a gente noivou. Foi isso? Não tenho certeza se foi 1 ou foi 2. Foi por aí. A gente noivou, tava terminando a faculdade, e ele já tinha terminado a dele, fazia 1 ano. Aí ele foi lá pro Rio, me pediu um casamento, aí a gente marcou uma festinha de noivado. Só que eu ia me mudar de cidade, ia voltar pra casa do meu pai. Tava no Rio, terminando a faculdade, ia voltar pra casa do meu pai. Aquela semana aconteceu tudo, gente. O menino me pediu em casamento. A gente marcou a festa de noivado, tinha que entregar meu TCC. Nossa. Eu ia me mudar em uns 3 dias e eu tinha que enviar todos os 300 ou 400 pedidos de planner que tinham acontecido naquela mesma semana, porque a pré-venda tinha começado. Nossa. Pra ir embora. Aí o que a gente fez?
juntou todo mundo na festa de noivado, os nossos amigos, e falou: gente, então, agora é a prova. Vocês são amigos de verdade. Vocês são amigos, então vamos lá. A gente levou lá pro salão de festa todas as caixas, todos os planners, todos os kitzinhos unboxing, colocamos as pessoas numa mesinha, fizemos uma linha de produção. Um coloca a agenda dentro, outro fecha a caixa. Porque, nossa, fazer 400 pedidos 2 pessoas, você leva, assim, muitas horas. Talvez uns 3 dias embalando. Com aquelas pessoas ali, acho que tinha umas 30. Foi, assim, 2 horas. A gente fechou. Ainda teve que fazer um pouquinho depois, mas já ajudou demais. A gente colocou todo mundo pra trabalhar. Mas era isso, assim, Danilo, no começo, a gente ficava de Rio, São Paulo. E especialmente no final, no último ano, quando a Purpose já tinha começado e tudo. Aí que ele ia muito pra me ajudar. A gente teve alguns fornecedores aqui em São Paulo também. Então, às vezes, era ele que ia lá e conversava e foi me ajudando nesse processo. Além de, assim, também ter sido um grande companheiro nesse meu crescimento espiritual, de me discipular também, por algum sentido, na palavra de Deus, nos caminhos, nos hábitos, nas tradições que ele já conhecia e pra mim era tudo novo, assim. E aí você falou um pouco, né, aqui na nossa conversa sobre os meios de graça, sobre os hábitos, e eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo a gente não sabem o que são esses meios de graça. Então, se você quiser falar um pouco, e aí você já pode ir falando também como que você foi organizando isso, né? Tá bem. Eu passei a usar esse termo meios de graça por conta de um livro chamado Hábitos Espirituais. Esse livro é muito bom. Eu sempre esqueço o nome do autor, mas eu sei que o autor é editor, inclusive, do John Piper. E ele escreveu um livro falando bastante mesmo sobre as disciplinas espirituais como meios de graça diária do Senhor na nossa vida. Ele dá um exemplo de que essas disciplinas, esses hábitos, esses rituais que nós podemos ter, são como se fossem a gente se colocando embaixo de uma torneira de água aberta, que sempre está aberta, porque é a graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela sempre está encanada em direção a nós. A gente pode pegar os respingos, pegar o transbordar dessa água, a gente pode pegar essa água de várias formas. Mas a melhor forma é você se colocar direto embaixo dessa água, encanada, caindo ali em cima de você. E os meios de graça, eles são basicamente isso. E aí ele traz, né, algumas ideias amplas. Então, ele fala assim: eu não quero restringir você a pensar em só coisas específicas, assim, cada uma das disciplinazinhas que existem, porque elas podem ser muitas, e você até talvez possa criar uma forma nova. Mas é basicamente o nosso contato com a palavra de Deus por meio da leitura bíblica, por meio da oração, né, que também é muito importante, e ele traz algumas outras disciplinas diversas, por exemplo, meditação, decorar a palavra de Deus. Ele vai fazendo esse processo, mas tendo como pilar a leitura bíblica e a oração, né? E o estudo bíblico também em paralelo aí com relação à leitura, como 3 grandes pilares de meios de graça de Deus para nós. E dali abrem para muitos possíveis hábitos e disciplinas espirituais que nós podemos ter na nossa vida, né? Então, a gente na Purpose Paper passou a entender que é muito importante, a gente consegue ajudar as pessoas com ferramentas que são como numa academia. Então, se você pensa em uma academia, você vai lá para malhar, lá tem vários aparelhos, tem o personal trainer, você tem, às vezes, algumas aulas específicas de algumas coisas. A gente, com a nossa fé cristã, a gente pode seguir esse mesmo caminho de fazer esse exercício, essa malhação espiritual. E as disciplinas e essas ferramentas, esses hábitos, eles todos fazem parte dessa grande academia espiritual que a gente pode vir a ter. Claro, você não é obrigado necessariamente a fazer essas coisas. Elas não são como se Deus aqui na Bíblia dissesse: faça meditação dessa forma, assim, assim, assado. Ou você precisa ter um planner, ou use um journal de determinada forma. Mas essas ferramentas, elas são como os aparelhos da academia. Você consegue melhorar a sua musculação, ficar mais forte, se exercitar de várias formas diversas. Mas a gente dá essa metáfora para a pessoa poder entender. Então, assim como a gente precisa se fortalecer o nosso corpo, a gente também precisa fortalecer o nosso espírito, os nossos músculos espirituais. E as disciplinas, elas são essenciais
assim como os hábitos, para que a gente consiga fazer com que essa musculatura espiritual esteja cada vez mais forte, esteja cada vez mais estruturada, mais alongada, para que ela possa honrar e glorificar a Deus, né? A gente esteja cada vez mais nesse encanamento, aí, nessa água do Senhor jorrando sobre a nossa vida, né? Muito boa essa analogia. Gostei bastante. Patenteia. E então, Maeli, qual é um encorajamento que você traria, então, para as mulheres, para as jovens, mulheres maduras, enfim, para todas que estão nos ouvindo neste momento? Olha, o encorajamento, assim, que eu acho que é importante a gente compartilhar e entender mesmo que ao longo desse processo todo, porque quando eu comecei, eu estava aprendendo muito, assim, ainda. Eu estava muito no começo. E ali eu tinha entendido que eu preciso de ajuda para poder estabelecer as minhas rotinas, as minhas disciplinas espirituais. E eu acho que isso é fundamental. É preciso entender que nós precisamos de ajuda. Tanto as pessoas que ainda estão iniciando, quanto as pessoas que já estão amadurecidas na fé. Porque, inclusive, quando a gente já tá mais amadurecido mais pra frente, às vezes a gente ganha uns vícios, às vezes a gente cria umas manias, umas formas que não necessariamente estão próximas do que precisava ser. Isso acontece, né? A tradição muitas vezes faz isso. Então a gente precisa estar sempre muito intencionalmente olhando e entendendo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda de várias formas. Eu preciso de ajuda das pessoas. Eu preciso de ajuda da comunhão, da igreja, de pessoas próximas a mim. Eu preciso de ajuda estudando, aprendendo mais, entendendo mais, cada dia mais. Eu preciso de ajuda de ferramentas, de coisas que podem servir a mim mesmo, me ajudar, serem auxiliadoras no meu processo. E eu acho que entender isso é um ponto muito fundamental. Seja iniciando, seja caminhando já há muito tempo, você sempre precisa de ajuda. Você sempre vai precisar de ajuda. E às vezes a gente também cai muito de, puxa, eu já, como por exemplo, Carol, já estou há muito tempo na igreja, então eu ajudo muitas pessoas. E às vezes a gente precisa lembrar que a gente precisa ser ajudada também. Então acho que esse é um ponto importante. Mas uma outra questão que eu acho que entra aqui é que o hábito, a rotina, o dia a dia, eles podem se tornar muito automáticos, assim. Então a gente passar também a fazer todas essas coisas que são maravilhosas, que são meios de graça, e a água jorrando e a gente sem sentir aquilo em nós, assim, sabe? E a gente ali totalmente anestesiadas, porque já tá jorrando há tanto tempo. O que há de novo aqui? Uhum. Mas a verdade é que é uma frase até da Tish Warren, no Liturgia do Ordinário. Ela fala assim, que a maneira que a gente vive os nossos dias, né, é a maneira como a gente vive a nossa vida. E eu acho que esse é um grande, talvez, não sei se é encorajamento, mas talvez um chacoalhãozinho, assim, para as mulheres mais maduras, inclusive, as que estão há mais tempo nessa caminhada, é de você não deixar que essa maneira que você vive os seus dias seja essa maneira automática, inconsciente, em que você já não sente mais o gosto dessa água que cai em você todos os dias. E que você acorde, volte a enxergar isso de uma forma plena, e que isso pode ser por meio das disciplinas espirituais e dos hábitos espirituais. Mas que se você tem feito essas coisas dessa forma e você não enxerga, não sente mais esse gosto, acorde, sabe? Tente se beliscar, tente se acordar, busque ajuda e volte a sentir aquele gosto, assim, que antes tinha, ter água na boca pelo que o Senhor tem pra você. Às vezes vai ser, inclusive, procurando outros meios novos de graça, formas diferentes de fazer as coisas do dia a dia. Mas não deixar cair na mesmice, porque rotina não é sobre mesmice. A gente precisa aprender, na verdade, que rotina é justamente a forma em que a gente se liberta de viver uma vida que não está conforme a vontade de Deus. A gente pode, por meio da rotina, ter essa ferramenta maravilhosa de servir ao Senhor. Então, que a sua rotina deixe de ser essa coisa automática e não intencional, e que você já tá fazendo tudo, assim, só por fazer, mas que ela possa vir a ser, ou retornar a ser, algo maravilhoso de Deus na sua vida, assim. Enfim, acho que é isso.
Que lindo, né? Tão nova e tão madura. Por isso que a gente Que traz mulheres de todas as idades. É, uma bênção. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Passa rápido, eu falei pra ela. Gente, passa muito rápido. Eu nem tinha reparado. Muito. Boa. E aqui, Maeli, a gente sempre... É um mimo, né? Obrigada. A gente sempre presenteia as nossas convidadas para que vocês possam Ai, que lindo. sempre lembrar desse igual a momento que nós tivemos. Muito lindo. Muito É o nosso- obrigada. Não é uma arte feita. Ai, Deus. Criativa, mas é de coração. Ali, né? É o nosso É isso, versículo, muito né? obrigada, Aqui do gente. podcast, porque a gente acredita que a mulher de verdade está sempre disposta a viver a vontade de Deus. E você é um exemplo pra gente de mulher cristã que ama Ai, o Senhor. gente, que isso. Amém. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com A vocês. gente que agradece. Dava pra conversar a noite toda, né? Dá, Convite, né, pra você voltar outras Pode vezes. deixar, pode deixar. E aí, só pra ela falar um pouquinho, né? Vocês têm. Você tava mostrando pra gente antes de começar os journals. Você quer falar rapidinho, assim, sobre eles pras meninas? Ah, eu posso mostrar, mas só olhando de longe, assim, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de ferramentas que nós temos que são, a gente chama assim de aliadas mesmo na jornada cristã, disciplinas espirituais. Esse aqui é um journal de oração, por exemplo. Esse aqui é um de culto e esse aqui é de estudo bíblico indutivo. E aqui é a nossa Bíblia também, que acabou de ser lançada. É o nosso lançamento mais recente. Dentro, olha. Essa Bíblia é um sonho mesmo realizado. E ela também, a gente traz nela também esse princípio de ser uma ferramenta. Então a gente tem 3 planos de leitura bíblica diferentes que a pessoa pode seguir. A gente ajuda a pessoa a planejar o seu tempo de leitura bíblica. A gente faz ela de uma forma para que ela seja muito acolhedora, que ela seja realmente um espaço que a pessoa se sinta assim acolhida para viver essa jornada de devocional, de estudo bíblico, de vida com Deus. E na Purpose Paper, a gente, de fato, trabalha para servir a igreja com ferramentas, esses equipamentos da academia e até mesmo com um pouquinho de personal trainer para que a pessoa venha a conseguir conquistar essas rotinas, esses hábitos tão preciosos, mas que são árduos. É um trabalho, é um processo. Então a gente entende que quanto mais ajuda, melhor. E a gente faz todas as coisas que a gente faz para ajudar cada cristão nas suas rotinas e hábitos espirituais. Então é isso, mas entrando lá na Purpose, já consegue conhecer tudo, ver todos os produtos, a gente coloca todos os detalhes no site, tudo certinho, tem um monte de vídeo, então dá pra ver tudo por lá. Se alguém quiser seguir a Maeli, qual é o seu Instagram? O meu é Maeli Galdino, como é meu nome, esse é o meu Insta pessoal, e o da Purpose é Purpose Paper. Aí as meninas vão escrever aí pra vocês, gente, que eu sei que não é o nome mais fácil. E acompanha a gente lá, que a gente tá sempre falando sobre esse assunto, ajudando também a nutrir mesmo esse entendimento, esse conhecimento sobre hábitos e disciplinas espirituais e também trazendo essas ferramentas auxiliadoras aí no processo da vida cristã. Que bênção, importante que tenha solidez, né, nessa caminhada. Ninguém tem desculpa. Se você não sabia por onde começar, tem um caminho. É verdade. Não é o único, mas já a gente está apresentando um caminho para vocês. Então, se você não sabia por onde começar, hoje você não tem mais desculpa para dizer, eu não sei como eu vou começar. Que o Senhor, né, trabalhe para que nós possamos ser realmente intencionais no tempo que a gente tem com Ele todos os dias. Amém. Então, nosso desejo é que você tenha sido muito edificada com este podcast. A gente sempre fala que você tem que pegar esse link, não guarda ele com você, que eu tenho certeza que você foi abençoada para você mandar para muitas pessoas. Compartilha, né? Com aquela Tem limite, pessoa aí tem que moderação. precisa ser edificada também, né? Gente, muito obrigada por hoje. Nós estamos aqui com o coração quentinho na presença do Senhor. Que A você Bruna também- não chorou. Não, hoje eu fiquei aqui com essas fofuras, encantada com esse trabalho muito bonito mesmo para glorificar o Senhor. Obrigada. E te esperamos então na próxima semana. Obrigada por hoje e até